Olá pessoal, meu nome é Luiz Previdente, bem-vindo ao nosso canal de novo. E o vídeo de hoje, o assunto é reabsorção radicular, as temidas reabsorções radiculares. Bom, você já deve saber que a reabsorção radicular ela é inerente ao tratamento ortodôntico, ou seja, a partir do momento que iniciamos uma movimentação dentária, a reabsorção radicular ela vai ocorrer. É como a cicatriz para a cirurgia. Só que na maioria das vezes essas reabsorções elas são mínimas, com pouca relevância clínica. Isso é um pequeno efeito colateral do tratamento. E lógico, o tratamento tem um grande benefício e esse pequeno efeito colateral não contraindica esse tratamento, o tratamento ortodôntico. Mas em algumas situações a reabsorção radicular ela pode ser extensa e promover um dano irreversível ao seu paciente. Vamos lembrar também que a reabsorção radicular é um dos principais fatores de disputas judiciais entre pacientes e profissionais. A boa notícia que eu tenho para te dar é que as reabsorções, na maioria das vezes as reabsorções extensas, que comprometem terço apical, terço médio, elas são previsíveis, ou seja, você pode diagnosticar previamente, informar o seu paciente do risco que ele está correndo e pedir para ele assinar um termo de consentimento. Então, essa conduta que nós adotamos, nós realizamos um exame clínico observando se há dentes com maior chance de reabsorção radicular, nós observamos as radiografias também para avaliar se há dentes com maior predisposição e depois, quando nós identificamos, nós pedimos para o paciente assinar um termo de consentimento. Bom, você já deve estar se perguntando quais são os fatores que predispõem os dentes a maiores reabsorções radiculares. Então, no nosso exame clínico, o primeiro fator que você deve avaliar são os traumas dentários. Muito importante, vou repetir para que você guarde essa informação. No seu exame clínico, quando você estiver avaliando a oclusão do seu paciente clinicamente, observe se há dentes que sofreram um trauma dentário. Como que você vai avaliar isso? Através de dentes amarelados, dentes tratados endodonticamente que não estão relacionados com cárie, pequenas facetas fraturadas, bordas incisais fraturadas. Você pode ter ainda dentes extruídos que estão com desnivelamento gengival e que foram fraturados. Então, dentes que foram traumatizados. Os dentes traumatizados apresentam uma maior possibilidade de reabsorção radicular. Então, no exame clínico, principalmente os dentes traumatizados. Depois, na avaliação das radiografias, você deve se atentar à morfologia radicular e também à morfologia da crista óssea alveolar. Então, vou repetir. Quando você estiver avaliando a panorâmica e as periapicais, observe a morfologia radicular e observe a morfologia da crista óssea do rebordo alveolar. Quais são as formas de raízes que mais predispõem os dentes à reabsorção? Primeira, dentes com raízes triangulares, afiladas. Dentes com dilacerações apicais. Dentes que apresentam raízes curtas, onde o comprimento da raiz é menor do que 1,6 vezes o tamanho da coroa. Ou seja, se a coroa tem 10 milímetros, a raiz tem que ter mais de 16 milímetros. Tá? Então, essas são as principais formas de raízes que predispõem os dentes às reabsorções. Triangulares, formas de pipeta, dilaceradas, raízes curtas. As raízes romboidais e retangulares, elas apresentam menor predisposição à reabsorção radicular. Luiz Henrique, mas por que as raízes com forma de pipeta, triangulares, apresentam maior chance de reabsorção? Porque elas concentram a força ortodôntica em pequenas áreas do periodonto, podendo matar camadas de cementoblastos, que são os guardiões das raízes. Depois eu pedi para você avaliar a morfologia da crista óssea alveolar. A crista óssea alveolar ela deve ser triangular e dessa forma ela tem uma capacidade de deflexão maior durante o tratamento ortodôntico. Já as cristas ósseas retangulares,
elas apresentam pouca capacidade de deflexão e de absorção da força ortodôntica, predispondo os dentes a reabsorções radiculares. Quando você encontra um dente que apresenta uma alta possibilidade de reabsorção radicular extensa, você deve ter um planejamento biomecânico defensivo. Ou seja, você tem que adequar a sua biomecânica para que esse dente não sofra. E isso você faz utilizando fios flexíveis, dando maior tempo de reparo ao ligamento periodontal, ou seja, você não troca o calibre do fio mês a mês. Então você deixa um 0,14, um 0,14 mais tempo para deixar o tecido periodontal se reparar. Outra, evitar mecânicas intensivas, mecânicas intrusivas, evitar colocar dentes contra a cortical alveolar. Então esse é um planejamento biomecânico defensivo. E outro ponto muito importante, quando você encontrar um dente com alta chance de reabsorção radicular, você deve ter um termo de consentimento livre e informado. Ou seja, o seu paciente tem que estar sabendo desse risco e que em alguns casos nós podemos até ter que parar o tratamento ortodôntico, interromper, se a reabsorção radicular estiver muito extensa. Lembre-se que as reabsorções radiculares extensas, na maioria das vezes, são previsíveis. Você pode ter um diagnóstico, termo de consentimento e ter uma prática mais tranquila. Muito obrigado, até a próxima. E agora eu vou pedir o que todo youtuber pede para todo mundo. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você saber em primeira mão do nosso conteúdo. A gente vai estar disponibilizando conteúdo de relevância para a nossa especialidade, para os ortodontistas. Então se inscreva no canal, assine o sininho e pode conversar com a gente, manda mensagem que a gente está à disposição. Valeu, obrigado.